Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Perfeito Cavalheiro do canal Lifestyle Etiquetas. O meu nome é Pedro Caldeira, estou aqui para vos ajudar com algumas dicas de etiqueta e bem-estar social. O programa de hoje é dedicado às pessoas com incapacidade, não discapacidade, nesse pequeno detalhe. Tenho aqui uma lista de pequenas coisas, umas pequenas notas que eu me fui lembrando ao longo dos dias, que eu acho que ajudam muito a quem está em contacto social com pessoas que estejam, por exemplo, numa cadeira de rodas ou tenham uma discapacidade motora, seja a que nível for. O primeiro conselho que eu vos dou é tentarem sempre manter como os ingleses dizem, eye contact, olhos nos olhos. Portanto, se a pessoa estiver numa cadeira de rodas, nós vamos sempre tentar abaixar-nos, ao sentar-nos numa cadeira ou num banco, ao mesmo nível físico da pessoa na cadeira de rodas, que é para não dar um ar imponente ou altivo, portanto olhar para baixo, que é muito humilhante. As pessoas que têm capacidade motora, obviamente, têm uma enorme tarefa em frente de conseguir ter uma vida mais normal possível, mas não as vitimize, muito menos à frente delas. Não se esqueçam que uma pessoa que tenha pena de si própria ou sinta que as pessoas possam ter pena dela, acabam por ser muito mais humilhadas e acabam por criar muitas inseguranças. Portanto, mesmo que para nós possa parecer que a pessoa com uma discapacidade motora seja vítima e aquela situação seja uma desgraça enorme, isso é o nosso ponto de vista. Há pessoas com uma força fora do comum, sobre-humana, e portanto elas não veem essa característica delas como uma tragédia. Portanto, vamos evitar sempre estar a pôr a outra pessoa no lugar da vítima. Outra coisa boa que nós podemos fazer para meter conversa com alguém com uma discapacidade, muitas vezes nós podemos, é humano que nós fiquemos nervosos, porque nós não sabemos como abordar essa pessoa. Portanto, um dos truques é encontrar ter uma coisa em comum. Portanto, qualquer pessoa gosta de comer, por exemplo, inclusive uma pessoa que tem incapacidade motora, essa pessoa se calhar tem, por exemplo, um carro que pode ser guiado não da maneira conventual que nós conhecemos. Portanto, podem falar de alguma coisa em comum, como comida, como família, como animais de estimação, e é uma maneira, um ponto em comum. Muitas vezes acontece, e eu compreendo que isso seja possível, que uma pessoa fica a focar, fica a olhar para o problema e ao invés de falar sobre outros temas mais triviais ou mais simpáticos, fica a pensar, vamos falar disto ou não vamos falar daquilo? Outro conselho que eu também vos dou, que me parece ser muito sensato, se a pessoa não vos pedir ajuda, vocês também não deem ajuda, até, ou pelo menos perguntem antes se precisam de ajuda. Não vale a pena estarmos já a fazer uma coisa se nós não sabemos se essa pessoa vai conseguir fazer ou não, ela até não quer que nós a ajudemos. Portanto, eu acho que é sempre preferível perguntar se queremos ajuda e depois ajudar. Outra coisa que vocês têm que ter muita atenção, eu, por exemplo, eu adoro cães, mas os cães que estão normalmente com pessoas com deficiências, principalmente com cegos, esses cães não devem ser acariciados. Nem com as pessoas nem os cães que estão com as pessoas discapacitadas, nem com as autoridades. Há muitos cães no aeroporto, nos aeroportos que estão lá precisamente para farejarem vestígios de droga ou de explosivos. Outro detalhe que é muito importante para quem tem filhos, as crianças às vezes são muito... bem, também conseguem ser muito maldosas as crianças, mas sem querer, mesmo que não sejam por maldade, sem querer dizem o que lhes vai na cabeça e são muito indiscretas. Portanto, para quem tem filhos, é bom que as eduque desde o princípio. Isto é um parênteses, mas como é óbvio, temos que educar as nossas crianças a nunca fazerem qualquer tipo de bullying. E com os deficientes motores ou psicológicos é a mesma coisa. Temos que ter muito cuidado em dar atenção à criança para que ela saiba que essa pessoa, por ter uma deficiência ou uma incapacidade, não faz dela uma pessoa inferior. Já. O último conselho que eu vos dou, se vocês tiverem
com uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas, é muito simpático de nossa parte termos muito cuidado em ver se eles têm acesso à casa de banho, por exemplo. E se nós não tivermos claro se existe uma casa de banho que os possa receber, vamos tentar informar-nos sobre esse lugar, se tem essa possibilidade ou não. E se não tiver, obviamente vamos escolher um sítio que a pessoa deficiente motora possa deslocar-se sem problemas, tanto a entrada como a saída, como usar a casa de banho. Aqui na Europa já é obrigatório em todos os prédios públicos, aliás, públicos e privados, já existem rampas automáticas para subir os degraus da entrada, caso forem precisos. Já existem elevadores, mesmo nas estações de comboios. E seria ótimo se todo o mundo adotasse estas regras. Mando-vos um grande abraço e um beijinho desde Lisboa. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs, um luar, um azul do mar que a noite compôs, uma estrela